Ok, gente. Muito bom dia a todos. Agradeço a atenção de todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, mais uma vez. E dizer que esse tema me foi uma inspiração. E eu elaborei esse tema, a vida no plano espiritual, não foi para aguçar a nossa curiosidade a respeito da nossa vida pós-morte, né? Mas para trazer um pouco, né, do conhecimento, uma vez que o conhecimento ele deve fazer parte da nossa trajetória evolutiva. Então, eu pensei muito a respeito desse tema e concluí que, se não nos fosse dado o direito de saber, de conhecer o caminhar na espiritualidade, com certeza não chegaria às nossas mãos pela lavra de grandes mestres, né? Como Kardec, Chico, Divaldo, pelos espíritos André Luiz, Joana de Ângeles, Luiz Sérgio, Patrícia e tantos outros igualmente luminares. Nós encarnados, eu refleti muito sobre isso, que nós encarnados temos uma tendência de romantizar ou demonizar o nosso pós-morte, né? A grande verdade é que a vida que construímos nesta encarnação definirá o nosso futuro, ou seja, tudo está em nossas mãos. Depende exclusivamente de nós. Se iremos habitar zonas inferiores, é porque nos afinizamos com aqueles que lá estão. Ou se formos para uma de tantas moradas da casa do Pai, de tantas colônias espirituais existentes na crosta terrestre, é também porque nos identificamos e temos algum merecimento, né, todavia. Mas isto, no meu entender, não deve ser um motivo de uma preocupação, não deve ocupar as nossas mentes nesse momento. Antes e acima de tudo, nós devemos aprender as lições que o Mestre Jesus nos deixou, né? Quando aqui ele esteve, para nos modificarmos, para viver aqui com inteireza, buscando sempre o bem. É fácil? Não, evidentemente que não. Há ainda a considerar que as notícias do outro lado nos chegam por olhos alheios, que vêm carregadas de subjetividades, de emoções, de observações, de conceitos, de experiências pessoais, sentimentos, né, que não são nossos, mas que já nos dão uma ideia, mesmo que superficial e incompleta, né, da vida no mundo espiritual. A nossa verdadeira avaliação decorrerá de nossas experiências quando do nosso nascimento para o mundo espiritual, né? E cabe dizer, é pessoal, intransferível e cada caso é um caso. Como disse, vai depender de nós, né? Então, eu convido vocês a uma pequena viagem. Eu consultei 3 livros, né? O livro Nosso Lar, o livro Cidades no Além, né? Que é psicografado por Chico e Egorina Cunha, e os espíritos André Luiz e Lúcius, né? E o Nosso Lar, né? Todo mundo conhece, psicografado por Chico, ditado por André Luiz, e o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, que foi psicografado por Vera Lúcia Marinzec, ditado por Patrícia. E essa jovem
desencarnada, Patrícia, eu digo jovem porque ela desencarnou aos 19 anos, né? Foi uma experiência muito curta neste plano. E, quando encarnada, ela vivenciou a doutrina espírita porque seu pai era eu não sei se era ou se é, eu não consegui essa informação, se ele ainda está encarnado, mas ele foi um grande doutrinador e dirigente de uma casa espírita na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Então, ela relata um pouco do retornar dela ao plano espiritual, né? Ela, logo que chegou lá, ela foi rapidamente, pela sua, vamos dizer, pelo seu conhecimento, ela já despertou, já foi amparada, e pouco tempo depois, se não me falha a memória, 6 meses, ela já foi encaminhada para fazer um curso na espiritualidade, para ela poder, um curso intensivo, e ela deixa bem claro, de 9 meses, para conhecer o plano espiritual e, posteriormente, trabalhar, né? E muitas de suas observações foram temas de nossas considerações, de minhas considerações. O curso constituiu-se de aulas práticas, de aulas teóricas, que incluíam excursões a várias outras colônias, a postos de socorro, a terra, né? A centros espíritas, ela cita isso, muito interessante, a umbral, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho das colônias. Todo mundo sabe que a primeira colônia relatada, né, para a gente aqui, encarnado, foi através do livro Nosso Lar, e fala sobre a colônia do mesmo nome, né, o Nosso Lar, e foi na série de André Luiz, que fala muito da vida no plano espiritual, né? Então, as colônias, elas são muitas por toda a Terra. Elas são cidades no plano espiritual que abrigam temporariamente os desencarnados. No Brasil, nós temos muitas catalogadas, né? Algumas aqui eu vou citar, uma delas é a Redenção, Arco-Íris, Raios do Amanhecer, Padre Chico, que é na região do Triângulo Mineiro, a Colônia das Águas, que é sobre o Rio Amazonas, das Flores, sobre Santa Catarina, Nosso Lar, né, sobre o Rio de Janeiro, e tantas outras. Em locais em que há uma cidade material, há em sua proximidade colônias, postos de socorro, tudo muito organizado, né? As colônias, elas podem ser pequenas, médias, grandes. E elas estão situadas a uma certa distância vibratória da orbe terrestre. É uma distância que não se compara às medidas que nós temos, as medidas físicas, como quilômetros, milhas. Não, elas ficam dentro da 4ª dimensão a partir da Terra. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês uma foto que está no... Todo mundo está vendo? Ela está no livro da Cidades no Além, da Egorina Cruz e Chico. Então, aí a gente vê no centro a Terra, né? E as camadas, as primeiras camadas, que são as zonas umbralinas, e pelo que eu estudei, as camadas mais próximas da Terra são as zonas mais pesadas, e nosso lar está na camada 4, de número 4, está o nosso lar, e a Alvorada Nova, onde há zonas umbralinas, onde tem umbrais, mas talvez umbrais um pouco mais amenos, né? E assim vai. E a partir da camada 7 são as zonas espirituais mais elevadas, né? Dizem que, eu não sei se isso é fato, mas diz que já a partir das 7 as moradas da casa do Pai, né? Então, vamos voltar. Existem colônias de distintas finalidades.
quais sejam de trabalho, de estudo, aquelas que abrigam crianças, né, recém-desencarnadas, animais, né? Há colônias só para cuidar dos animais, né? Mulheres que sofreram abusos, enfim, eles são muito organizados, né? As colônias têm suas bases estruturais muito parecidas, são fechadas com portões, com sistemas de segurança, grandes hospitais, escolas, jardins, belas praças, alojamentos, moradias, né? Auditório, bibliotecas, salas de aula, vídeo, salas para reuniões, para palestras, enfim, departamentos e a governadoria, como é o caso do Nosso Lar. Quem não leu e quem não assistiu o filme, isso é muito bem definido, e elas são muito bonitas, né? Ao que nos chega, né? São muito bonitas, mas que a gente só vai saber quando a gente chegar lá e se a gente tiver o merecimento de ir para a colônia, né? Bom, nos é relatado que os quartos e os alojamentos possuem armários, sofá, cama, escrivaninha, muito semelhante ao que está aqui, né, na Terra, inclusive banheiro. Por quê? Porque essa semelhança é necessária pela proximidade da estrutura terrena, né? E a natureza não dá saltos. Isso aí é importante para que as pessoas façam essa transição mais amena e possam entender, né? E para alguns, muitos dos desencarnados, né? Esses são os primeiros domicílios, né? Que espelham a vida na Terra, suas necessidades e seus hábitos. Cada colônia tem seus fundadores. No caso do Brasil, achei isso muito interessante, né? Foram grupos de espíritos construtores que vieram com os imigrantes para o Brasil. E antes do Brasil ser colonizado, não havia colônias, havia núcleos espirituais, nos quais os orientadores do Brasil já planejavam a colonização, protegiam e orientavam seus habitantes da época, que eram os índios. As colônias, elas têm um perfeito intercâmbio umas com as outras, com os postos de socorro que estão a ela subordinados. A maioria, a autora espiritual deste livro, a Patrícia, ela contou, e eu achei interessante colocar, dividir isso com vocês, que um dos temas do curso foi conhecer a colônia Nosso Lar. E ela tinha uma grande expectativa disso. E ela o grupo foi surpreendido com uma palestra de ninguém menos do que André Luiz, né? E ela diz que a simplicidade e a naturalidade dele são cativantes, né? Segundo ela. Achei muito interessante as observações. Ela relatou também outras visitas a colônias no exterior, há muitas no Brasil, né? Ela foi para a Índia, ela foi para a colônia do Vaticano. Sob a cidade de São Paulo, há 3 grandes colônias, né? E sob a cidade de Brasília, uma colônia muito nova, bem distribuída, uma arquitetura moderníssima, com praças e jardins fabulosos. É de se imaginar pela própria arquitetura da cidade, né? Os postos de socorro são locais que os espíritos são socorridos e têm a permanência transitória. Os espíritos socorridos do umbral e os recém-desencarnados, né? São locais de socorro situados na crosta, nas zonas umbralinas, né? Sempre próximos a uma colônia. Há sempre um administrador responsável pela harmonia e pela disciplina do posto. Podem ser pequenos, médios, grandes, e alguns postos possuem repartições muito semelhantes às colônias. Eles são também chamados de casas transitórias, rotatórias ou giratórias.
que locomovem-se conforme a necessidade para outros locais dentro do próprio umbral. Essa questão da locomoção, e a gente consegue até imaginar, talvez o Alfredo consiga nos esclarecer isso mais, que é a questão que isso é plasmado, né? Isso é o que a nossa mente plasma. Isso eu acho que o Alfredo consegue nos ajudar nisso aí. Nos postos de socorro também há uma estrutura bem interessante, biblioteca, salas de oração, e ela relata que num dos postos que ela visitou, havia uma vasta literatura espírita, né? Salas de música com instrumentos musicais, TV, cinemas, e onde reúnem-se os trabalhadores dos postos e os alunos que passam por essas aulas, né? Aulas práticas. Eles se reúnem para apresentações musicais, para palestras. Nesses postos, há sistemas parecidos ao ar-condicionado central que existe aqui na Terra, para manter a temperatura amena e agradável. A luz é sempre artificial, pois estão em zonas umbralinas que são muito escuras. Vê-se o céu como nós encarnados, mas com neblina. A luz da lua é fraca, e veja que sensibilidade, né? Percebe-se o perfume das flores. Num lugar inóspito, né? Localizado num lugar tão inóspito, perceber o perfume das flores. Eles possuem sistemas de monitoramento localizados nas torres de vigia, semelhante ao que nós temos aqui na Terra hoje, há pouco tempo implantado aqui na Terra, né? Que são aqueles monitoramentos à distância que fazem esse monitoramento de condomínios verticais, horizontais, enfim. Hoje nós vemos isso, né, implantado, mas lá, esse livro é de 93, o livro Nosso Lar é do ano de 1940, então veja, isso tudo já existia no plano espiritual, né? E esses sistemas são tão apurados, né, que eles permitem definir quem se aproxima pela vibração do espírito que está ali próximo. Os postos são muito atacados, né, pelos espíritos trevosos, e eles se defendem com os lança-raios e orações. Então, ante ao ataque, eles soam os alarmes, né, são ligados os alarmes, os aparelhos de defesa, que atiram raios semelhantes a descargas elétricas que paralisam esses espíritos. Nos postos de socorro, os trabalhadores doam muita energia, né? Por isso, a necessidade de se alimentar. Em algumas colônias também, para os recém-chegados, a necessidade de se alimentar sempre é uma alimentação bem leve, um caldo, uma fruta, um suco de fruta, mas ainda nessa transição é necessário. A necessidade de banhar-se, né, para se depurar. Eles fazem exercícios de relaxamento, de meditação, tudo isso para refazer as energias. E eu copiei uma anotação dela que eu achei muito interessante, que dormir encarnada é como adormecer, dormir desencarnada é como adormecer encarnada. Encarnada é o corpo físico que descansa, desencarnado é o perispírito que descansa e refaz as energias. Interessante. Os socorridos, eles são sempre lavados, trocados, alimentados, especialmente aqueles que chegam do umbral, quase sempre eles chegam em farrapos, nus, quase seminus. E é comum encontrar
nesses recém-resgatados, aparelhos de escuta, que são colocados, ou de vídeo, que são colocados, veja como os espíritos trevosos são inteligentes, né? Eles são colocados em anéis, em cintos, às vezes até no próprio farrapo, né, que sobra da roupa. E esses, às vezes, em amuletos também. Então, eles são retirados pelos socorristas, que já são muito hábeis nisso, né? E esses aparelhos são sintonizados em canais que transmitem o evangelho ininterruptamente. As roupas que se usam muito simples, são simples, né? Eles relatam que são roupa para os homens, calças, um jaleco, como aquela roupa dos enfermeiros, né, nos hospitais terrenos. Os homens azul, as mulheres a calça azul, com uma blusa estampada, um sapato muito semelhante a um tênis, né, as sapatilhas confortáveis, é o que eles relatam. Os socorridos, eles recebem passes e orações e ficam livres. Eles não são ali aprisionados, eles ficam livres para irem ou permanecerem ou para irem para lugar que se afinizam, né? Aí é uma questão de livre-arbítrio. Muitos socorridos tornam-se trabalhadores desses postos. E eles relatam o amor e a gratidão por terem sido socorridos, né? Em situações tão difíceis, e terem sido amparados, né? De uma forma tão amorosa. Nos postos, ela relata que há sempre muitos exemplares dos evangelhos de Jesus e também do evangelho segundo o Espiritismo. Os postos e as colônias também, eles seguem os horários, e o umbral também, seguem os horários da Terra, dia, noite, né? E assim por diante. Alguns socorridos em centros espíritas, ela aí deixa isso claro, a importância dos nossos centros espíritas, né? Que muitas vezes são levados por irmãos que estão em processos obsessivos. Lá, então, os irmãos da casa e os amigos espirituais que trabalham na casa levam esses espíritos, lá eles são doutrinados e esses amigos desencarnados levam esses postos de socorro. Então, a importância dos nossos centros espíritas, né, nesse trabalho de amparo aos necessitados. Então, agora nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o umbral, as zonas umbralinas. Pela bondade de Deus, né, é um lugar transitório. O umbral não é um lugar físico e tampouco agradável. É um ambiente criado pelo mau uso da mente humana. Se a maioria dos encarnados tivesse ideia do que é vivenciar esse local, né, e nós esquecemos, né? Com certeza vivenciamos, né? E nós esquecemos. Então, se a gente tivesse ideia do que é vivenciar nesse local que nós mesmos criamos e nos afinizamos, a gente aproveitaria muito mais a encarnação para aprender, para viver no bem e para se modificar. O dia nunca amanhece totalmente, a penumbra é uma constante. Às vezes, violentas tempestades assolam essas regiões, mas elas têm uma finalidade, é para aliviar, para limpar os acúmulos, né? Os miasmas, que são criações mentais, né? As trevas criadas por espíritos egoístas. Espíritos invigilantes na Terra que não se preocuparam com o crescimento espiritual. Se não fizeram bem o mal tampouco, se não fizeram bem o mal tampouco, e assim criaram débitos. Esses são os habitantes do umbral. E que eu não me excluo. O umbral segue o ritmo da Terra, dia, noite, frio, calor, chuva, as tempestades, como eu disse, né?
o odor que nos é relatado que o odor é ruim, o ar é pesado. Ali parece moradas de todas as misérias imagináveis, espíritos que se transformam em farrapos humanos, cultivando entre si a promiscuidade, o medo, o ódio, o desejo de vingança, a miséria e a exploração feita pelos espíritos mais sagazes e violentos, né? Eles exploram, eles atormentam muitos os mais frágeis, né? Eles vivem em grupos, são muito organizados também. Eles vivem em grupos hierarquicamente conduzidos por chefes, que são espíritos inteligentes e normalmente estudiosos de magia e ávidos por domínio. Odeiam o bem e odeiam os bons. Os espíritos no umbral, eles vivem em núcleos de identificação. Suicidas vivem em vales profundos, que são visitados, né, por socorristas, e também por espíritos maus que vão atormentá-los. Os drogados vivem em locais intitulados, neste caso que ela relatou, neste umbral, que foi tema do curso, os drogados moravam no Vale das Bonecas. O núcleo dos alcoólatras, nesse mesmo umbral, chamava-se Barril Grande, por aí a gente imagina. Eles vivem em turma de arruaceiros, entre o umbral e a terra, pela proximidade, né? Por isso que a gente tem que estar sempre orando e vigiando. Há também muitos espíritos que são torturados e há alguns solitários, um número bem pequeno. Eles agrupam-se em cidades, pequenas vilas, pequenos núcleos, né? O melhor prédio é sempre para o chefe. Eles têm muitos escravos, são mandões, cruéis, e nesses locais a estrutura também é muito organizada, embora não seja aquela, né? A gente não pode esperar muito num lugar desse. Então, há lugar para festas, salão de audiência, salão de julgamento, biblioteca com livros de magia e livros obscenos, e a maior parte deles são editados na Terra. Há prisões, há locais para torturas, né? E ela relata para a gente que o umbral das Américas é o mais ameno, se comparado ao umbral da Europa e da Ásia. Ele é o mais ameno. É o mais jovem também, passou por muito menos problemas, né? Vejo que a Europa teve grandes guerras, teve muitas batalhas, muitas brigas lá desde lá atrás, né? O umbral, ela fala que o umbral do velho mundo, ele é muito fechado com abismos enormes e horripilantes. Isso foi tudo tema de estudo. Na China, o umbral é assustador. Há lugares tão fechados e tão profundos que raramente os socorristas conseguem chegar lá. Os socorristas, para circular, eles vestem roupas especiais, capas que vão da cor bege ao marrom escuro, botas altas, luvas grossas, né? Mochilas, eles carregam mochilas com lanternas, redes de proteção, que é uma rede de segurança, né? Mini lança-raios, que mais para frente nós vamos falar um pouquinho dos equipamentos, eu detalho isso, e lençóis para envolver os socorridos. Muitos espíritos trevosos, eles atacam os socorristas, atiram lama, pedras, eles não querem, né? Nem os socorristas, nem os alunos lá. Isso para eles é totalmente desnecessário. Eles não querem ser incomodados, na verdade. Então, ao serem atingidos por lança-raios, eles ficam paralisados por horas e têm a sensação de que estão morrendo de novo. Quando for necessário,
os socorristas se fazem invisíveis. Algum socorro especial, muitas vezes pedidos, né, intercessórios, tal, eles vão fazer alguns socorros e eles se tornam invisíveis, porque senão eles não conseguem penetrar alguns lugares, como prisões, as salas de tortura e etc. Mas para a questão do curso em especial, eles pedem autorização, normalmente são liberados, eles fazem porque eles estão em estudo, eles não ligam muito, não vão lá para tirar ninguém, nem para socorrer ninguém. Mas eles são sempre avisados que serão vigiados. A noite no umbral nos é relatada que é muito assustadora. Só se vê a lua quando a lua é cheia. Os socorridos são levados aos postos de socorro, mas só ficam se quiserem. Como eu já contei, são limpos, vestidos, alimentados e liberados. Aí fica a questão do livre-arbítrio, né? Eu vou citar um pouquinho agora sobre os aparelhos, né? Há alguns aparelhos no plano espiritual, há muitos, aliás, e alguns são difíceis de descrever, por não haver similares aqui na Terra. Outros equipamentos, a espiritualidade não autoriza sejam relatados. Eu imagino, isso é uma conclusão minha, porque ainda aqui nós temos espíritos extremamente inteligentes, mas moralmente atrasados, e que podem desenvolver esses equipamentos e usá-los para o mal, né? Então, eu imagino que a espiritualidade sábia não permite algumas coisas. Mas, alguns nós temos a autorização, e nos livros de André Luiz a gente tem acesso a muitos deles, né? No caso, o aeróbus, né, todo mundo já ouviu falar, que é um aparelho de locomoção, misto de um ônibus, de um avião, para viagens de curtas e longas distâncias, grupos grandes e pequenos. As telas que ela relata, elas são muito usadas. Imagino que sejam parecidas a esses telões que nós temos hoje, né, na Terra, e são usados em auditórios, né? E elas são usadas nos centros espíritas terrenos pelos socorristas desencarnados, para que aqueles irmãos que lá são levados e doutrinados, eles possam ver os acontecimentos do passado, que esses acontecimentos são projetados nessas telas. Nos é relatado que essas telas são leves, simples e de fácil manuseio. Ela nos conta também que há removedor de ar, que eles são utilizados para coletar fluidos, se bons, eles armazenam e utilizam numa necessidade. Se ruins, eles limpam e depuram os ambientes. Esses aparelhos são semelhantes ao aspirador de pó terreno. Há aparelhos para deixar o ambiente com temperatura agradável. Eu já citei um pouco atrás, são semelhantes ao nosso ar-condicionado central, né? Então, ele mantém uma temperatura estável. Aparelhos de vigia, que são as salas de monitoramento, que hoje nós conseguimos entender, porque já temos na Terra, a Terra espelha esses aparelhos, né? Que vagarosamente vão chegando para a gente aqui, por esses espíritos construtores, né? Esses aparelhos, ele é permitido medir as vibrações dos espíritos que se aproximam. Aparelhos de defesa, são os aparelhos, os lança-raios, existem os pequenos, os médios, os grandes, tipo canhões mesmo. E eles paralisam esses espíritos trevosos, e a sensação que eles têm é que eles estão morrendo de novo. Redes de proteção, que são usadas se eles sofrerem algum ataque, e aprisionam temporariamente os espíritos, né, trevosos. Aparelhos parecidos com TVs, vídeos, computadores. Se não me falha a memória, no nosso lar, eles relatam os equipamentos que hoje nós entendemos ser os nossos computadores, né?
Os espíritos no umbral, eles também têm muitos aparelhos, mas os socorristas, eles aprendem a usá-los e neutralizá-los. Existem nas colônias oficinas especializadas em desenvolver esses equipamentos. Eles projetam e constroem esses equipamentos. Eu também fico aqui pensando que são espíritos evoluidíssimos, né, intelectualmente, e que, vez por outra, reencarnam aqui na Terra para nos auxiliar. Outro tema que eu achei, foram tantos temas, então eu pensei algumas coisas, mas a influenciação da mente. A influenciação da mente foi também um objeto do estudo desse curso, vamos dizer, intensivo, né, no plano espiritual. Os espíritos, eles podem influenciar e serem influenciados, né? Mentes perversas influenciam de desencarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados e de encarnados para encarnados. Gente, a mente tem muita força e, se treinadas para o bem, fazem muito, né? Mas também tem os treinos, né, para o mal. Com a mente, nós podemos criar e plasmar objetos. Olha a força da nossa mente. A influência da mente, se mal usada, pode levar a processos obsessivos, a processos de subjugação, suicídio, loucura e tantas outras coisas que nós temos vivido, processos depressivos, né? Que hoje a gente parece que é o mal do século. Né? Ela relata também as visitas aos centros espíritas, e ela diz que é um trabalho muito semelhante a um pronto-socorro na Terra. A simplicidade, a compreensão da verdade fazem desses lugares humildes serem transformados em fontes de luz e bênção. Olha, gente, que coisa bonita e gostosa de saber, né? Que nós estamos num lugar desse, né? Outro tema que eu achei tão interessante foi a questão dos pedidos. Recentemente, o Lúcio fez aqui uma palestra sobre pedir e obtereis, né? E que ele fala aqui sobre os pedidos viáveis e os não viáveis. E foi um capítulo muito interessante esse, bastante extenso, que eu dei uma resumida, mas ela nos conta que em colônias próximas, no plano físico, onde há romarias, vamos falar aqui, Aparecida do Norte, por exemplo, as colônias existem um departamento responsáveis pelos pedidos. Então, eles recebem esses pedidos, eles analisam. Muitos desses pedidos são feitos com fé, né? A espiritualidade nos conta. E outros querendo facilidades. A melhor conduta é seguir os critérios de nossa consciência, né? Ao pedir. Nós vamos saber o que é viável e o que não é viável, né? Existem pedidos muito nobres, né? Pelo bem coletivo, pelo irmão necessitado, por aquele que está em desequilíbrio, pelo que está enfermo, enfim, tantas coisas boas, né? E também existem aqueles banais, né? Que são os que pedem para o time de futebol vencer, para a escola de samba ganhar aquele ano, o carnaval, para ganhar na loteria, para passar no vestibular sem ter estudado, né? Para casar, enfim, é muito interessante ele relatar isso, eu achei uma coisa muito, muito boa de ouvir. E ela abordou uma coisa que são as promessas. Não estou aqui entrando em religião nenhuma, mas as pessoas, nós humanos temos a tendência de prometer, né, muita coisa e muitas vezes não cumprir, né? Mas muitos pedem na boa fé,
mas olha que a espiritualidade nos diz, mas é tempo de aprender que não se pode trocar bens materiais por favores espirituais. Muito interessante. Gostei muito dessa mensagem. Enfim, tem tantos outros temas que foram abordados e que nosso 40, 50 minutos não seria possível a gente elencar todos aqui, né? Mas esses temas proporcionaram aos alunos desse curso, em especial, né, nesse curso intensivo na espiritualidade, e a nós, leitores, muito aprendizado. Por exemplo, os processos, a visão da espiritualidade, a visão no trabalho, né, da espiritualidade nos processos reencarnatórios, nos processos desencarnatórios, nos desligamentos, né, sobre as religiões, a importância da Feira do Livro Espírita, como é um trabalho amparado pela espiritualidade, é muito amparado. Mas na questão dos desligamentos, a série de André Luiz toda, ela nos conta os processos o trabalho da equipe espiritual nos processos reencarnatórios e desencarnatórios. Mas eu vou relatar aqui um fato sobre o desligamento. Né? O desligamento de espíritos que passam por acidentes automobilísticos ou outros tantos acidentes, como um tsunami, por exemplo, ou incêndio, enfim, esses acidentes em que o corpo físico, o perispírito é desligado bruscamente do corpo físico. Então, a espiritualidade, ela relata que nas estradas, por exemplo, nas rodovias, há equipes de socorro para amparar e recolher esses espíritos que desencarnam por acidentes, porque é muito brusco esse desligamento. Então, e na maioria das vezes, eles adormecem antes e não sentem nada e são levados, né? E é interessante o que ela relata é que nas rodovias há aparelhos que avisam essas equipes de socorro, mesmo antes de acontecer os acidentes, para que eles possam se dirigir e amparar. Então, são muito amparados, né? Muito interessante isso, a ajuda que a gente tem da espiritualidade. Tanto que nesse livro, a questão da Feira do Livro Espírita mereceu um capítulo todinho só para ele. Muito, muito, muito interessante. Ela fala também do problema dos vícios, da sexualidade, dos processos obsessivos, da loucura, né? Da depressão e tantos outros problemas, né? Que a gente não conseguiria estar aqui discorrendo todos. Eu vou finalizando com as minhas observações desse estudo que eu estou dividindo com vocês. Então, eu constatei, mais uma vez, que as lições constantes do Evangelho, deixados pelo Mestre Jesus, lá no plano espiritual, são colocados em prática, em sua mais pura essência. Em cada atendimento, nos socorros, pode-se observar a doação incansável dos espíritos abnegados em favor dos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, e também em favor da coletividade em evolução. O amor incondicional, a caridade em ação, a tolerância, a dedicação exclusiva ao bem maior, ao aprendizado no plano espiritual, são virtudes que florescem e dão bons e nobres frutos. A organização deles, a hierarquia que é respeitada, as regras, a disciplina, uma disciplina bem robusta, a sabedoria daqueles que dirigem os trabalhos e dos trabalhadores na espiritualidade, sempre elas apresentam-se na hora e na medida certas. Gente, a gente tem uma tendência de romantizar tudo isso, né? A vida no plano espiritual, imaginar que a gente está
prados lindos, com aqueles jardins maravilhosos, e seres angelicais, né, com roupas esvoaçantes. Não é nada disso, gente. É muito trabalho na espiritualidade, é muito trabalho, é um trabalho amoroso e desinteressado. Pode sim, evidentemente, ter essas paisagens bonitas, é claro, mas a gente não fica lá só em happy hour, não é não? Eu lembro uma experiência minha, quando eu trabalhava, né, na universidade. Eu tinha uma amiga e nós iniciamos a doutrina espírita muito juntas, né, e a gente sempre brincava. E a gente tinha um colega em comum e ele dizia que a gente, quando a gente desencarnasse, né, ele não era espírita, que a gente ia trabalhar, mas que ele ia tomar o café da manhã com Jesus lá nas nuvens, com aquela mesa muito farta. E isso me gravou muito, né? E eu e essa minha amiga, que eu tenho contato até hoje, embora ela não esteja mais aqui, iniciamos na doutrina lá atrás, né? E estamos até hoje. O corpo físico é temporário, pois somos seres espirituais em momentânea experiência humana. E, na medida do possível, nós devemos aproveitar esta oportunidade que estamos aqui na Terra. Somos heranças de nós mesmos. Toda causa produz um efeito. Toda ação produz uma reação, né? Causas boas, né? Efeitos bons, causas ruins, efeitos ruins, né? Mas esses efeitos, essas causas negativas, nós podemos anular pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos anular e neutralizar no trabalho do bem, trabalhando pelo bem, pela nossa transformação interior, e mais uma vez converge para a nossa reforma íntima. E o que evitaria muitos sofrimentos, muitos sofrimentos. No plano espiritual, situado nas esferas mais grosseiras, né, próximas à crosta terrestre, há o bem e o mal. Existe isso, o bem e o mal. O trabalho para isso é uma das ferramentas da transformação. É com muita sutileza, com muito trabalho, que transformam, que ajudamos os irmãos trevosos a passarem, a serem mais iluminados, a passarem, enfim, ter um discernimento que não estão no caminho adequado, né? Mas, por outro lado, a gente não pode se iludir e achar que todos os trabalhadores que estão no plano espiritual estão trabalhando numa colônia são perfeitos, espiritualmente ou moralmente. Não são, queridos, mas estão a caminho do átomo à angelitude. Tinha um amigo que dizia isso. E eu vou relatar aqui uma passagem no livro Nosso Lar, do espírito Pedro Neves. Pedro Neves, ele estava há 20 anos na colônia Nosso Lar. E ele foi socorrer o desencarne da sua filha. E ele se depara com um genro muito desvinculado, já com uma amante, frequentando prostíbulo e tudo mais. E naquele momento ele quase surta, né? De raiva, de ódio. Aí ele foi amparado, ele se concentrou, retomou, e foi amparado pelos amigos, e eles conseguiram ajudar o desencarne da filha, né? E ele entendeu que o genro ainda há muito a crescer, né? Existe também esse caso na história do André Luiz, quando ele visita a casa e vê a esposa com o novo marido, né? E, para finalizar, eu queria dizer que o Evangelho é, sem dúvida, um manancial de sabedoria. E a nossa rota segura neste plano físico que nos encontramos e no plano espiritual. Não era isso, gente.
Era isso que eu preparei, com muito carinho. Claro, tem muita coisa, né, mas eu consegui, eu acho que eu consegui trazer um pouquinho para vocês do meu estudo. Muito obrigada pela presença, pela paciência de todos em estar aqui comigo e conosco no nosso caminho da luz. Muito obrigada.